Todo homem se preocupa com o tamanho do pênis, mas você sabia que existem várias outras características que podem diferenciar o seu pênis dos outros? E elas podem ser mais importantes ainda do que o próprio tamanho. Então fique comigo até o final e você vai descobrir quais são essas características. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. A minha missão aqui é fazer com que você, homem, se cuide melhor, então se inscreva já no canal para não perder nenhum vídeo novo que eu vou publicar por aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de pênis e nós não estamos falando só sobre tamanho. Isso você já está cansado de saber, que existem vários tamanhos diferentes de pênis. Mas nós vamos falar das outras características que também são muito importantes para seu desempenho sexual, para sua aparência, enfim, para você conhecer melhor do seu pênis. Bom, a primeira característica que a gente tem que falar também, não podemos deixar de mencionar, são os tamanhos diferentes de pênis, os comprimentos diferentes, que, como eu falei, não é o mais importante, mas é uma coisa que muitos homens falam, medem, querem saber. Então a gente sabe que a variação normal do pênis, a média é em torno de 13,5 centímetros de comprimento. 90% dos homens está entre 10 a 16 centímetros de comprimento. Tudo ao redor disso é um comprimento de pênis que é considerado normal, mas só para vocês terem uma ideia, existe um micropênis, que é o pênis fora da faixa de variação normal, ele fica abaixo de 7,5 centímetros de comprimento flácido esticado, essa é a forma de medir corretamente, e tem o macropênis, que seria o oposto, muito acima da variação normal, que é acima de 23 centímetros também no comprimento flácido esticado. Se você tem alguma dúvida sobre como medir o pênis, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, que fala exatamente sobre isso, a forma correta de medir o pênis, tá? Então, quanto ao comprimento, eu nem vou me estender muito, porque, como a gente já falou em outros vídeos, essa faixa de variação é muito grande e isso não é o fator mais importante. Bom, então além do tamanho, o primeiro fator que a gente vai falar aqui, que é muito importante, é a relação entre a grossura, o calibre do pênis e o comprimento. Como você deve ter visto, existem homens que têm o pênis mais longo e um pouco mais fino, outros são mais curtos e um pouco mais grossos, e também muita variação dentro disso. Existem homens que têm, digamos, o pênis mais proporcional. Ele está ali na média, tanto da circunferência, que é flácido, em torno de 9,3 centímetros, e também na média de comprimento, 13,5 centímetros aproximadamente. Mas isso não é verdade para todo homem. Muito homem vai ter o pênis com comprimento acima da média, porém não a grossura. E o que acontece? A impressão é de um pênis fino, porque ele é proporcionalmente mais fino do que seria esperado para aquele tamanho. Esses homens que têm um pênis mais fino, eles podem se queixar, enfim, de alguma série de preocupações estéticas, assim como também aquele homem que tem um pênis mais curto, mas mesmo assim tem uma grossura normal, pênis mais grosso. Então a relação entre circunferência média e comprimento médio também é muito importante, tanto para a aparência quanto para o desempenho sexual, para a relação sexual. E também temos que falar da proporção entre glande e haste, o corpo do pênis. Com certeza você já deve ter visto, mas sim, existem aqueles pênis que têm a glande maior do que a haste, que popularmente os pacientes falam, que é o pênis em formato de cogumelo, porque ele tem a haste mais fina e a cabeça, a glande, mais larga. E existe o contrário, existem homens que têm a glande menor do que a própria haste, do que o corpo do pênis, ficando, às vezes, com ereção, uma glande um pouco pequena em relação ao corpo. A proporção média seria que eles tivessem realmente circunferências muito parecidas, porém com a glande, com a coroa da glande um pouquinho maior que a circunferência do corpo, tá? Isso tanto flácido quanto ereto. Mas, como nós temos muita variação, os seres humanos têm muita variação ali anatômica, tem homens que vão ter essa desproporção entre glande e corpo. Isso também é uma outra variação que pode ter implicações tanto na aparência quanto no desempenho sexual. Então, quanto ao formato do pênis, essa seria uma das maiores preocupações que eu costumo ouvir com relação a outros aspectos fora o tamanho, tá? Tem pacientes que se queixam que o pênis ele tem um formato um pouco mais curvo, outros têm uma curvatura muito angulada para cima, outra para baixo, outro para os lados. O que é o normal? Ou o que seria problema nesses casos? Primeiro é importante falar que apenas 10% dos pênis são completamente retos, tá? Não tem nenhum tipo de curvatura, ou seja, é raro você ter um pênis completamente reto, e a gente não pode falar que isso seria o normal e que qualquer curvatura não seja normal, porque 90%
tem alguma curvatura no pênis, e essa curvatura, se for até um ângulo ali de 25 graus, é considerada normal, no máximo 30 graus. Não costuma causar dor na relação sexual, e não causar nenhum outro impacto, a não ser algum impacto estético que o homem pode se queixar, mas não chega a ser um problema. Então é perfeitamente normal ter um pênis curvo, seja essa curvatura para baixo, para cima, para os lados, ou ainda uma combinação, né, de alguma orientação vertical e horizontal também. E outro fator que também tem variação e que os homens muitas vezes se preocupam é com a angulação do pênis durante a ereção. Tá? Aqui não estamos falando de curvatura do corpo do pênis, mas o ângulo que o pênis fica durante uma ereção. Isso tem muito a ver com a fixação do pênis na pelve, no osso da bacia, né? E o que acontece? Esse ângulo de fixação, ele pode ser mais fechado, e o pênis ficar numa posição mais horizontal, em 90 graus, ou ele pode ser um pouco mais aberto e o pênis ficar mais apontando para cima, tá? Durante a ereção. O que seria o normal, entre aspas, o comum, o normal habitual, é que ele fique acima da horizontal, por volta ali no máximo de 45 graus, ou seja, não chega a ser vertical para cima, mas é mais ou menos na metade do caminho, apontando um pouco para frente e um pouco para cima, 45 graus, é o mais comum e toda a variação em torno disso é normal. O que não seria um bom ângulo aí de ereção? Abaixo da horizontal, né, menos de 0 graus, o ângulo para baixo, ou muito próximo de 90 graus, e se tiver curvatura também dorsal, curvatura para cima, um ângulo que, no final das contas, com a curvatura, o pênis acabe apontando para trás. A gente vê isso em alguns casos de curvatura, o pênis apontando ali para a barriga, para o umbigo do paciente. Isso, obviamente, é ruim para a relação sexual. Então é importante que a variação ali resultante da curvatura e do ângulo fique em torno de 45 graus. Qualquer coisa ao redor disso está ótimo para a vida sexual. E agora temos também uma outra diferenciação importante, que é o pênis shower e grower. Esse aqui tem causado muita discussão atualmente, porque muitos homens se incomodam por ter o pênis que encolhe muito, embora ele atinja um comprimento ereto, normal, perfeito, o homem está satisfeito, mas ele encolhe demais, fica muito pequeno em situações de frio, de estresse, de adrenalina, durante atividade física. Em compensação, outros homens, que a gente chama de shower, ele tem o pênis que não retrai tanto. Ele às vezes tem o mesmo comprimento final que esse primeiro homem que tem o pênis grower, porém, ele não retrai muito, ele tem pouca elasticidade de tamanho, né? Ou seja, vamos supor que os dois homens têm um pênis de 15 centímetros de comprimento, o shower, quando está flácido, fica com 10, e o grower, quando está flácido, fica, vamos dizer, com 6, 7, 5 centímetros às vezes. Ele encolhe muito, estica muito. Isso tem a ver, a gente sabe, com a grossura, a espessura de uma camada do pênis, que é a túnica albugínea do pênis. Quanto mais grossa for essa camada, menos o pênis vai encolher. Quanto mais fina for essa camada, mais o pênis tem elasticidade e encolhe de tamanho. Isso não é importante para a relação sexual, tá? Em ereção, os pênis são completamente iguais, porém, no dia a dia, com o pênis flácido, em situações ali de alguma frio, adrenalina, esporte, vai se trocar no vestiário ou vai tirar a roupa na frente de alguém, isso pode causar algum constrangimento para esses homens que têm o pênis grower, e por isso tem sido uma causa muito comum de procura, né, de procedimentos estéticos para transformar ali um pênis grower num shower, para deixar ele com um comprimento flácido um pouco maior, né, como é o caso do procedimento de preenchimento peniano, a bioplastia, que a gente faz muito para resolver esse tipo de problema. Uma outra característica que pode variar e os pacientes às vezes se preocupam bastante é com a cor da pele, né, a coloração da pele do pênis em relação à cor do próprio corpo, tá? Porque às vezes o paciente tem uma tonalidade mais escura da pele no pênis, às vezes uma tonalidade igual, às vezes uma tonalidade mais clara. E às vezes quando essa tonalidade muda, o paciente se preocupa achando que é alguma doença, alguma infecção, ou então também o surgimento de manchas no pênis. O pênis pode ter uma mancha, como nós temos no restante do corpo, será que é normal, ou é alguma doença, algum problema. Então, quanto à coloração de maneira geral, o pênis não precisa ter a mesma cor do nosso corpo, ele pode sim ser mais escuro geralmente, ou da mesma tonalidade, em alguns casos pode ser um pouco mais claro, dependendo da sua pele, do seu tipo de pele, tá? E nada disso é problemático, são variações normais, e essa coloração pode se alterar ao longo da vida,
porque as características da pele se alteram, o atrito da relação sexual, uma série de fatores também contribui para isso. E sim, podem surgir manchas na pele do pênis, inclusive até na glande, que é menos comum, mas pode surgir manchas na glande, na cabeça do pênis, e no corpo do pênis. Nós estamos falando de manchas igual o que nós temos no restante do corpo, as famosas pintas ali, tá? Mas não lesões elevadas, verrugas, que aí sim seriam alterações que podem significar alguma doença, uma infecção como o HPV. Uma outra variação muito comum, mas que essa aqui é provocada aí pelo homem, né, é quanto a ter ou não o prepúcio, que é aquela pele que recobre a glande. Então, todo mundo nasce com o prepúcio, ele pode ser mais comprido, mais curto, ele pode ser mais estreito, mais fechado ali sobre a glande ou mais aberto. Só que muitas pessoas passam por uma cirurgia, né, que é a circuncisão ou postectomia, que retira o prepúcio e deixa a glande descoberta. Isso daí já é uma variação que, como eu falei, é provocada pelo homem, né, realizando esse procedimento, mas também explica as diferenças ali que a gente pode ver entre os pênis que têm a pele recobrindo ou não. E por último, uma característica que muitos também se preocupam: veias visíveis no pênis. Será que é importante ter veias? Será que é bom? Será que é ruim? Isso significa que a ereção está melhor ou não? Qual que é a importância das veias? As veias que a gente costuma ver no corpo do pênis, em alguns homens, não em todos, elas são veias da pele. Tá? Elas não são veias da circulação do corpo cavernoso do pênis, a estrutura que é responsável pela ereção. Portanto, se o pênis tem aquelas veias visíveis, isso envolve o calibre das veias, se elas são mais dilatadas, se a pele é mais clara, se a pele é mais fina, tá? Mas não tem relação com a qualidade da sua ereção, com o tamanho do pênis. Então também não precisa se preocupar caso você não tenha essas veias visíveis. É completamente normal que as veias não sejam visíveis e, por outro lado, também é normal ter essas veias mais saltadas, mais visíveis no pênis. São características que diferenciam uma pessoa da outra, mas não vão repercutir em nada na vida sexual. Bom, e agora que você já sabe sobre todas as variações possíveis de pênis que existem, que os homens podem ter, é importante saber como você guarda ele na cueca para evitar algum problema. Então confira esse vídeo aqui que fala exatamente sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, cuidem-se e até o próximo vídeo.